Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, que bom estar com você novamente, tudo bem contigo? Tá gostando aí da nossa nova estação, da primavera? Logo vem o verão, né? Aquele calor agradável, eu adoro o verão. Eu sou solar, eu gosto de calor, de sol, de gente feliz, gente alegre. Frio, inverno, outono me deixa um pouquinho para baixo. Mas fazer o quê? É a vida, não é? Você gosta da vida? Está feliz com a sua vida? Que bom! Meu convidado de hoje trata da vida. Ele é especializado em cuidar, até por vias diretas e indiretas, primeiro, como é um grande médico, um grande urologista, e segundo, que é o provedor da Santa Casa de Campinas, que acaba de ser reeleito para uma nova gestão, que, se Deus quiser, será mais profícua ainda. Então, cuida da vida. Doutor Murilo, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Primeiro, porque sou seu fã de carteirinha enquanto profissional e enquanto um amigo que o senhor sempre demonstrou ser. E segundo, porque eu fiquei muito feliz do senhor dar agora mais ênfase ainda aos novos projetos da Santa Casa. Então, parabéns. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a você esse gentil convite e poder contar um pouquinho da Santa Casa. Exatamente. Há quantos anos o senhor está lá como provedor? O meu primeiro mandato começou em 2008, né? Então, aproximadamente quase 15 anos como provedor. Eu sou o segundo provedor mais longevo que tem a Irmandade de Misericórdia de Campinas. Na realidade, é a Santa Casa e os Irmãos Penteados, né? Uhum. E acima de mim tem o general Betinho Paz Leme, que ficou lá durante 17 anos e fez um grande trabalho, né? Certamente. E eu tenho a honra, viu, de viver sempre a história. A história é bom ser contada, Com né? certeza. A história... Aliás, a história faz parte da vida. Você tem que contar a história. E o desafio maior da minha vida foi deixar essa casa aberta em melhores condições. E, como dizem, né, a história se repete sempre e muda os personagens. Então, vou contar um pequeno trecho, Almir, do que me motivou a fazer essa longa gestão de 15 anos, né, no meu 5º mandato. Eu vim da Bahia, né, isso há mais de 40 anos, terminei minha graduação aqui na Santa Casa, onde na época ficava o Hospital, né, de Ciências Médicas da Unicamp, nasceu ali, né? E me formei, fiz minha residência e fui convidado para ficar. E fiz minha carreira médica ali na área da urologia. Muito bem. Fui convidado a ser diretor técnico, depois a diretor clínico, né? E por aparecer como o trabalho feito internamente, esse trabalho me jogou do outro lado do muro, né? Onde eu fui para uma plateia maior, assumi a vice-presidência da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas por algum tempo, e nesse período a diretoria da Unimed Comercial por 8 anos. Então essa é a minha história, né, que tem uma ligação muito íntima com um pouco da história da Santa Casa. E contando, respondendo a sua pergunta, eu fiz esse preâmbulo para você responder a sua pergunta, é o seguinte: como surgiu a Santa Casa, né?
Qual foi a ideia? Foi do Padre Vieira, né? O 1800 e pouco. 1871 teve essa ideia e teve uma grande generosidade da trisavó do Bilhão Soares, a dona Felicíssima Soares, né? Que doou toda aquela área. Que era uma área, né, dela. A área dela doou para a Santa Casa. Muito bem, foi construída, começou em 71 e a funcionar como Santa Casa em 1876. Muito bem. Em novembro do ano passado, em plena pandemia, fizemos 150 anos, um século e meio de vida, né? Tá vendo? Foi o primeiro hospital de Campinas. Passamos por todas as pandemias. Passamos pela febre amarela, gripe espanhola, meningite e agora o Covid. E brilhantemente. Doutor Murilo, só para o meu público entender, o Hospital Irmãos Penteados, Irmão Penteado, é anterior à Santa Casa ou posterior? É da Santa Casa que nasce o hospital ou a Santa Casa, ou é do hospital que nasce a Santa Casa? Então, exatamente onde eu ia chegar. Complementando essa sua pergunta, nasceu a Santa Casa, primeiro. E como, naquela época, né, no século XIX, conseguiram construir doações dos grandes barões do café que tinha em Campinas, construíram. E por muito tempo, Almir, eles sustentaram a Santa Casa. Muito bem, chegou uma certa época que, infelizmente, com a crise do café, né, muitas famílias aí deixaram de ter esses recursos para financiar a Santa Casa. E também, bem-aventurada família dos irmãos Penteado, pegaram toda a sua fortuna e doaram para construir 2 pavilhões. Era Pavilhão e Irmãos Penteado. E ali só internava pacientes particulares. Este recurso financiava dos mais necessitados, que não tinham recursos. Muito bem. Então, é uma história, né, exatamente onde eu vou chegar no ponto da primeira pergunta sua para realmente finalizá-la. Com isso, por muitos anos, o Irmãos Penteado sustentou a Santa Casa. Depois veio a Faculdade de Medicina, por 20 e tantos anos, que sustentou a Santa Casa. E quando eu assumi, a Santa Casa tinha só 43 leitos, toda deteriorada, acabada, estava realmente fechando suas portas. Visto que, talvez, o Brasil não conheça a importância das filantrópicas, principalmente das Santas Casas, hoje, no Brasil, nós somos 1.970 Santas Casas de filantrópicos. Quase toda cidade tem uma Santa Casa. Então, né? Sendo que o Brasil tem 6.300 hospitais, então um terço dos hospitais é uma Santa Casa. Só que 54% do Sistema Único de Saúde é atendido em Santa Casa. Tá vendo? É muito. Se não tivesse Santa Casa, não teria Sistema Único de Saúde. Exatamente. Se não tivesse Sistema Único de Saúde, nessa pandemia, não teria morrido 680 mil, mais de milhões de pessoas teriam falecido. Verdade, né? Verdade. Então, essa é a história. O que é que eu fiz? Terminando aí a primeira pergunta sua. Eu vi a história, como eu disse, é importante conhecer a história. Como uma Santa Casa pode sobreviver hoje? Eu vejo de 2 maneiras. Por que de 2 maneiras? Quem financia o Sistema Único de Saúde? É o governo federal, estadual e municipal. Mas o que ele financia não é suficiente para cobrir o seu custo. Vou te dar um número só. Tem 15 anos. São 15 dias, nem 15 semanas, nem 15 meses. São 15 anos que a tabela do SUS não é reajustada. Então, o procedimento que se pagava R$100 há 15 anos atrás é o mesmo R$100 de hoje. Então, você tem que buscar, né, na sua comunidade, nas suas parcerias, outra fonte de financiamento. Né? E a Santa Casa conseguiu, no começo da vida dela, com os barões. Depois, com o Irmãos Penteado. Depois, com a Faculdade de Medicina. E vendo essa história, eu digo, só tem um jeito. Por quê? Nos últimos 15 anos, é isso que aconteceu, mais de 400 Santas Casas fecharam a porta. E com isso se fechou no Brasil mais de 60 mil leitos. Que loucura. Só para você ter uma ordem de grandeza, 60 mil leitos, São Paulo tem 59 mil leitos do SUS, perdendo no estado de São Paulo. Que coisa. Né? Bom, eu disse,
O que aconteceu que essas santas casas fecharam? Primeiro, o que é que ela faz? Vende todo o seu patrimônio para pagar o custo que deveria ser pago por quem? Pelo Estado. Seja ele o município, o Estado ou a federação. Está na Constituição. Saúde é um direito de todo cidadão, um dever do Estado. Mas esqueceram de dizer, esse orçamento vem da onde? Esse dinheiro vem da onde? E não vai existir nunca. Nem os Estados Unidos da América, que gasta 17,7% do seu PIB em saúde, e são trilhões de dólares, tá entendendo? Tem 50 milhões de americanos que não tem nada. Imagina não o Brasil. Tem o sistema único. Não tem o sistema único. Tudo é pago. Então, você tem os care da vida lá, para o idoso ou o indivíduo que está morrendo, chega no hospital para morrer, mas a família vai pagar esse preço. Exatamente. Toma até a casa, toma o carro, toma tudo e paga de alguma maneira. Aí o Brasil, aí eu disse assim, bom, qual a outra maneira? Eu tenho que fazer parcerias. Então, nós começamos a fazer parcerias lá. Nós temos o HCO, né, que pertence ao complexo, ao Hospital do Coração da IMC, da Irmandade Misericórdia de Campinas. Mas é uma parceria. Que também faz parte? Faz parte, mas só que teve um financiamento privado, onde eu tenho um retorno na parceria com eles, como o nosso também, todo o complexo de imagem, a mesma coisa. Então, fui fazendo parcerias para dar um upgrade em toda a instituição, mas a gente faz um planejamento estratégico. De curto, de médio e de longo prazo. De curto prazo foi tudo que nós fizemos nesses 15 anos. Estou chamando de curto prazo, porque eu estou pensando muito além. O que é muito além? Eu tenho que ter alguma coisa sustentável. As santas casas que estão hoje equilibradas ou filantrópicos, o que financia ela? É quando ela tem uma operadora de saúde. Exemplo, Beneficência Portuguesa tem uma operadora de saúde com 80 mil vidas, que tem um faturamento fantástico, sustenta o SUS dela. E de que maneira eu posso tentar Santa Casa? Veracruz também. O Veracruz também tem um plano de saúde. Santa Casa, o que é que eu pensei? Que nós pensamos, vamos construir uma área de um alquê de terra, extremamente valorizada, no coração da cidade. No coração da cidade. Construir um hospital novo, de primeiro mundo, tá entendendo? Para competir no mercado, se não morre, né? E o que der de retorno, você injeta na Santa Casa. Quer dizer, esse é o grande projeto. E encontramos um grande parceiro, onde já temos um contrato assinado em dezembro de 2015, só que até aqui a gente teve que passar por várias situações. Exemplo, o prédio da Santa Casa é tombado pelo Condepac, e a capela pelo Condepac e pelo Condefat. Mas então, pode preservar. Não, sim. Aí tudo isso teve um processo de 2 anos e meio e tal, e foi aprovado por unanimidade o projeto, no Condepac e Condefat. Isso há 6, 7 anos atrás. Depois do estudo da viabilidade econômica, depois do impacto ambiental, tudo isso é. E o mais demorado foi o quê? Regularizar todo aquele terreno de 27 mil metros quadrados. Vou te dar um exemplo. Aquela rua, que é uma rua que fica em frente à Santa Casa, que dá no Giovanetti 5, não é rua, é terreno da Santa Casa. Porque onde está a prefeitura? Exato, a Padre Vieira. Onde está a prefeitura hoje era terreno da Santa Casa, que fez uma permuta com a rua que virou terreno da Santa Casa. Mas não estava regularizado. Todo esse tempo? Todo esse tempo. Aquela rua Antônio Cesarino passava no meio do Irmãos Penteados e saía na Barreto Leme. Teve que ser regularizado. Isso demorou quase 5 anos. Era escritura em 1917 e foi muito difícil. Então hoje está preparada, organizada, já tem um fundo para construir o que ali? Construir um hospital novo, construir uma outra torre de multiuso e um shopping. E 4 subsolos para 1.600 vagas de garagem. Que é absolutamente necessário, até porque naquela região é muito difícil encontrar lugar para estacionar. O nosso centro é muito pequeno, então todo mundo pode parar ali, tá lá. E outra, eu vou trazer um shopping de primeiro mundo para o centro da cidade. Com certeza. Doutor Murilo, eu posso dizer quem é parceiro dessa grande obra, ou não deve? Não, eu acho que um grande número de pessoas já sabe, né? Porque então, olha, conhecimento só para refrescar público, a memória de quem sabe e informar a quem não sabe, todo esse projeto tem uma parceria que é o homem mais rico do Brasil e um dos homens mais ricos do mundo, que é o João Paulo Lemann, que, por sinal, mora na Suíça, lindamente. Quem toca esse projeto é o filho dele, o Pipo, né? É o filho dele.
Então, olha que parceria de porte, de nível, não é empresazinha interessada em ganhar dinheiro apenas. Né? E com isso a gente encontrou uma robustez, né? E acredito, Murilo é visionário. Não, gente, a gente tem que pensar grande, não pode pensar pequeno, senão você não cresce na vida, em nada. A Beneficência Portuguesa, né? Quando começou em São Paulo, o grande benfeitor dos últimos, sei lá, 50, 60 ou 100 anos, não me lembro agora exatamente, era um dos homens ricos do Brasil, que era Antônio Hermínio de Moraes. Exatamente. Ele que deu vida, cor e obra à Beneficência Portuguesa de São Paulo. Vou te dar então tem que ter um estofo financeiro. Dois exemplos de santas casas que são importantíssimas no meio de todas essas santas casas. Não mais importantes, sim, naturalmente, guardando as devidas proporções das cidades, né? A Santa Casa de Porto Alegre. Belíssima, são 5 grandes prédios, mas quem sustenta a população e um grupo chamado Gerdau. Né? Gerdau, né? Grande industrial. Você tem o Hospital do Amor, quem sustenta várias doações. Isso. E por isso tentamos criar, mas agora realmente criamos, né, um grupo de trabalho onde a gente vai fazer dali crescer o quê? Crescer busca de recursos, né? Exemplo, a doutora Silvia Brandalize faz um trabalho belíssimo em captação de recursos no mundo inteiro, fantástico, inclusive com a Fundação Carter. Por que a Santa Casa não pode fazer isso? É lógico. Tem que botar a mão na massa e ir atrás disso, não é verdade? É o que a gente está tentando fazer com voluntariado. Exatamente. Agora, doutor Murilo, como o nosso tempo não é muito longo, qual é a previsibilidade? Você acha que vai começar todo esse projeto, já dá início quando, mais ou menos? Olha, nós temos ainda algumas pendências jurídicas que eu acredito que no máximo 2 ou 3 meses vão estar resolvidas. Muito bem. Pouco tempo. E a ideia em resolvendo já começa o primeiro projeto, que é a construção do hospital. O hospital construído, nós mudamos para o hospital. E de 5 a 7 anos estaria todo esse projeto pronto. Pelo menos é o projeto. Eu não sei se você chegou a conhecer, é o projeto que foi feito em São Paulo, lá no antigo Hospital Matarazzo, que está belíssima aquela construção. Sim, eu me lembro até quando foi feita a Casa Cor, lá que eu não sei, saiu até fotografia uma vez, que eles até levantaram a igreja para poder fazer o subterrâneo, né? Então, esse bilionário francês esteve comigo 2 vezes aqui, para fazer o mesmo projeto, porque lá tem 30 mil metros quadrados. Mas a gente estava aqui numa situação muito complicada de impeachment de prefeito e tal, a gente não deu seguimento a isso. Mas ele falou para mim, Murilo, terminando lá, eu venho para cá, mas no meio do caminho apareceu o Lema. Né? Aí eu digo, vou segurar o Lema. Aí, né? É melhor um passo da mão do que 2 voando, não é verdade? Aí, brasileiro, né? Brasileiro daqui, né? Investimento. Né? Agora, Murilo, as demais Santa Casas, porque você ouve falar que quase todas estão assim numa certa penúria, digamos, né? E por N motivos, e um deles é esse que você acaba de falar, que são verbas federais, municipais, estaduais, e que nem sempre são suficientes, ou quase sempre não são suficientes para manter. Você acha que elas terão vida longa se não entrarem na iniciativa privada? Como eu disse, e tem que existir alguma parceria privada. Ou tem que existir um investimento muito grande, nesse caso, de um fundo, considerando Campinas hoje a metrópole, né? Se você pegar o Brasil, hoje nós temos 5.300 e poucos municípios, 80% deles tem até 50 mil habitantes. E se tiver hospital, é Santa Casa. Só que ele é mal ocupado porque não se investe, né, em tecnologia. E a tecnologia nesse segmento médico, né, aumenta o custo. Né? Em qualquer situação, em qualquer segmento, seja ele na indústria e tudo, a tecnologia diminui o custo, na medicina aumenta o custo. Exemplo, era o raio-x, que veio o ultrassom, que veio a tomografia, que veio a ressonância, assim por diante. Então, isso é um grande problema. Eu acredito no seguinte, um projeto que eu já ouvi falar, isso do tempo ainda, do grande cirurgião Adib Jatemi, né, que a gente tem que fazer sempre uma boa política de saúde, não politicagem na saúde. Sim, então, não o que fizeram recentemente. Uma boa política de saúde. Então ele disse assim, olha, temos que, né, dividir o Brasil em trocentas partes aí e botar um hospital regional.
E dali você cria nessas pequenas cidades de 10, 20, 30 mil habitantes uma grande UPA, uma grande AME que tem uma resolução de 60% a 70% de todas as patologias. E o que não resolve aí, você migra para o hospital regional de referência. Vai atender. Então, só tem isso, agora tem que ter investimento. E esse investimento é importante que seja privado. Sabe por quê? Eu vou dizer para você o seguinte: quanto nós gastamos hoje no Brasil em saúde em relação ao nosso PIB? Entre 7,6% a 7,9% do PIB. Isso dá aproximadamente 125 bilhões de dólares ou 600 e poucos bilhões de reais. A metade atende a 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. E a outra metade, são 160 milhões, o SUS. Então essa conta não bate, entende? Eu tenho que pegar do privado e injetar no público para dar um equilíbrio, né? Esse é o caminho, então tem que ter parceria. Essas santas casas, possivelmente, o que eu vejo no futuro, principalmente as pequenas, é se transformar numa grande UPA, né? Um atendimento, ou uma grande AME de atendimento, e dali você drenar para esses hospitais regionais para ter uma solução da patologia desses pacientes, né? Eu ficaria horas, que Murilo é encantador, sabe da coisa, fala com propriedade e tem projetos aplicáveis, execuíveis e principalmente dentro deste contexto socioeconômico pelo qual o país passa e o mundo passa. Então, indiscutivelmente, loas a seu projeto, loas a todos vocês, ao grupo. E, como eu costumo brincar, vamos em frente, que atrás vem gente. Não tenha dúvida, né? Vamos caminhar para frente, não. Então, Murilo, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, gentil convite de estar aqui com você, batendo esse papo. Mas volte sempre, a casa é sua. Não tenha dúvida nenhuma, já sei o caminho de casa. Venha. E a você, muito obrigado. Como sempre, muito gentil de me acompanhar, que está sempre pensando em você, o programa, né? A nossa produção, porque são temas e assuntos interessantes, inerentes à sua vida, ao seu cotidiano. Você vive numa cidade como essa, que depende de hospitais, que depende do SUS, que depende... e não sabe o que está acontecendo. E está aí um projeto para futuro breve e que vai salvar muitas e muitas vidas, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Por isso é que eu digo que é um homem que cuida da vida. Um beijo para você e até o próximo programa.